Muito prazer que mais uma vez aqui estamos para falar do amor de Cristo Jesus. Falarmos um pouco da palavra de Deus, daquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração e das nossas inquietações espirituais. Eu não sei se você, mas pelo menos eu ando muito inquieto com os acontecimentos do mundo, com o que vem acontecendo no mundo nos dias de hoje e com as coisas que vêm acontecendo e com o comportamento do ser humano. O comportamento do ser humano tem sido um comportamento de repulsa, repulsa às coisas sagradas, repulsa à igreja, repulsa a Deus. O povo tem se afastado cada vez mais e as preocupações são inumeráveis e principalmente com as coisas terrenas. O povo está preocupado a ganhar, a ficar rico a todo custo, e ter quanto mais a todo custo, curtir o quanto mais a todo custo, viver o quanto mais a todo custo, mas viver longe de Cristo, longe dos princípios de Deus. Paulo, escrevendo aos Colossenses capítulo 3, ele disse, olha, pensai nas coisas lá de cima e não nas coisas aqui da terra. Se é que já ressuscitastes com Cristo. Então, para nós que já ressuscitamos com Cristo, que passamos pelo novo nascimento, que o Senhor Jesus ensinou a Nicodemos lá em João capítulo 3, dizendo para Nicodemos, Nicodemos, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, se nós já estamos neste novo nascimento, já estamos vivendo este novo nascimento, estamos dentro deste novo nascimento, aguardando a vinda de Cristo, qual tem sido e qual deveria ser a nossa maior preocupação? Qual deveria ser a nossa maior preocupação? Aonde que deveria estar o nosso coração? A palavra do Senhor diz, aonde está o seu tesouro, ali está o seu coração. Se o nosso tesouro está aqui na terra, se as nossas preocupações futuras, se as nossas preocupações eternas estão aqui na terra, nós não temos que pensar nos céus. E Paulo escrevendo lá, e repito, aos Colossenses capítulo 3, se já ressuscitastes com Cristo, pensai, pois, nas coisas lá de cima e não nas coisas aqui da terra. Mas pastor, como é que eu vou viver? Como é que eu vou trabalhar? Como é que eu vou me preocupar? Como é que eu vou fazer a minha faculdade? Como é que eu vou providenciar a minha vida? Normalmente. Vivamos a vida secular como se nada fosse acontecer, como se Cristo não fosse voltar. Trabalhemos, busquemos o nosso pão, fazemos os nossos cursos, formamos na universidade, busquemos pós-graduação, fazemos tudo o que for preciso. Mas sem deixar de pensar nas coisas lá de cima. Sem colocar o coração nessas coisas aqui da terra, porque a nossa vida aqui é como um sopro. E se nós colocarmos toda a nossa intenção, se nós colocarmos todo o nosso coração nas coisas aqui da terra, e esquecemos das principais coisas, nós vamos esquecer também de cuidar da nossa alma. Nós vamos nos esquecer também de lembrar-nos que temos uma alma para ser alimentada e ela precisa ser alimentada com a palavra de Deus todos os dias e nós vamos nos esquecer, vamos nos envolver de tal maneira com as coisas daqui do mundo como aquele povo no dia de Noé. Aquele povo estava vivendo de forma distante de Deus. Veja bem o que diz a palavra do Senhor em 1 Tessalonicenses 5, o verso 38. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. Faziam de tudo até o dia que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim também será a vinda do Filho do Homem. Eles nem sequer perceberam que Noé havia entrado na arca.
Eles não se aperceberam do silêncio do serrote, do silêncio do martelo. Eles não se aperceberam do movimento dos animais entrando na arca. Eles não se aperceberam das portas da arca fechando. Quando eles foram acordar para a vida, o dilúvio já estava chegando, o dilúvio já estava ali e a porta da arca já estava fechada. E eles não tinham mais como entrar. Sabe por quê? Porque a porta foi fechada por fora. Ah, mas então eles poderiam abrir? Não, eles não poderiam abrir. As portas foram fechadas por Deus. Porque o que Deus deve ter entendido é que se deixasse as fechaduras por dentro, Noé não ia suportar os pedidos de socorro do povo que estava clamando por socorro para adentrar a arca. Noé poderia ter feito o quê? Aberto as portas da arca. Vem, meus amigos, correm, ainda dá tempo. E pendure aqui, eu jogo aí para você uma boia. Vem, socorro, eu te socorro. Mas o Senhor Deus deixou a porta fechada por dentro. Aquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente o meu Pai. São palavras de Jesus. O que você está esperando? Qual a sua preocupação espiritual? Eu sei que você tem as suas preocupações no dia a dia, no cotidiano, mas qual a sua preocupação ou as suas preocupações espirituais? Aonde está o seu tesouro? Aonde estão os seus pensamentos espirituais? Você não pode deixar de cuidar da sua vida. Você não pode deixar de levantar cedo. Você não pode deixar de cumprir com seus deveres. Mas na sua alma, os pensamentos espirituais aonde eles estão? Pensai, pois, nas coisas lá de cima e não nas coisas aqui da terra, se é que já ressuscitaste com Cristo. Se você já ressuscitou com Cristo, então o seu pensamento principal, espiritualmente falando, não deve ser outra coisa a não ser os céus. É para lá que nós vamos. E muita gente hoje, o mundo hoje está vivendo como se Cristo nunca fosse voltar. E como que se a vida aqui fosse uma eternidade. Estão se esquecendo que Cristo Jesus há de vir. Quanto dia e hora ninguém sabe, nem os anjos, nem os anjos do céu, nem o Filho do Homem, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também há de ser na vinda do Filho do Homem. Quando o mundo estiver envolvido com as coisas aqui da terra, com as preocupações aqui da terra, então virá o Filho do Homem. Se nós soubéssemos a que hora viria o Filho do Homem, seria uma malandragem da nossa parte de nos preparar urgentemente, limpar a boca, limpar as vestes limpas e chegar diante dele com a postura de santo, como quem diz: eu não fiz nada, eu não cometi nada, eu não comi nada, está tudo ok, está tudo bonito, estou aqui diante da tua presença, Senhor. Assim seria a nossa postura diante de Deus. Mas ele não deixou descrito o dia e a hora. Porquanto dia e a hora ninguém sabe. Nem os anjos do céu sabem o dia e a hora. E aqui a palavra do Senhor diz que nem o Filho sabe, mas eu acredito que quando foi escrito esta passagem, e referia-se a Jesus ainda aqui na terra, eu acredito que hoje o Pai sabe, porque ele disse para Filipe: eu e o Pai somos um. Então ele já está fazendo parte com o Pai hoje e ele está aguardando o momento da ordem do Pai para vir buscar a igreja. E eu pergunto para você, como você está com o seu coração? A sua alma? Você pensa que a sua religiosidade vai te salvar? A sua religião vai te salvar? A religião batista vai salvar alguém? A religião A, B, ou C, ou D vai salvar alguém? Não vai salvar ninguém. Eu costumo dizer que a igreja é como se fosse um restaurante espiritual onde você vai para se alimentar.
E você ali, recebendo o alimento espiritual, você vai enriquecer a sua alma. Você vai dar sustento para a sua alma. Você vai dar credibilidade para a sua alma permanecer em Cristo. A sua alma agora está alicerçada, está sustentada para permanecer em Cristo. Mateus capítulo 24, verso 36 a 39, diz o seguinte: E quando diziam isto, vendo eles, foi elevado às alturas e uma nuvem o recebeu, ocultando-o aos seus olhos. Estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhe disseram: Homens galileus, por que estáis olhando para os céus? Este Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu viste ir. Eles estavam olhando para os céus, como se tivesse perdido o Senhor, como se tivesse acabado para eles. Mas aquele mesmo Jesus que estava subindo, que estava desaparecendo nas nuvens, ele voltaria para buscar os seus. E nós somos de Cristo para que ele venha nos buscar? Será que nós estamos enxertados na videira? Será que nós estamos enxertados em Cristo? Será que nós estamos ligados em Cristo para que quando ele vier, nós também subamos com ele? Nós temos em nossa mão as Escrituras Sagradas. Algumas igrejas dizem que nós não podemos ler as Escrituras. Antigamente os padres proibiam os seus discípulos de ler, os seus congregados de ler as Escrituras. E liam-se em latim. Minha mãe foi do tempo que a Bíblia era lida em latim. E as pessoas entravam da igreja, desculpe o termo que vou usar, as pessoas entravam burros e saíam mais burros ainda. Não aprendiam nada. Ir à igreja era um ritual, mas não se absorvia nada para o conhecimento da sua alma. E ainda hoje existem igrejas assim. Que você vai, é tudo muito bonito, é tudo muito belo, mas não há ensinamento bíblico. E por falta de conhecimento, meu povo perece, diz o profeta Oséias. Por falta de conhecimento, meu povo perece, diz o Senhor. Então, nós precisamos mais do que nunca buscar conhecimento da palavra de Deus, sim. Alicerçar a nossa vida em Cristo, sim. Enriquecer a nossa alma com o alimento espiritual, claro que sim. Precisamos mais do que nunca, porque estamos vivendo os últimos dias. Antigamente, as pessoas falavam sobre a vida de Cristo Jesus, mas como algo que demoraria de acontecer. Mas hoje nós estamos muito mais perto do que todos os povos da terra tiveram. E nós precisamos buscar o preparo a cada dia. Em Mateus capítulo 25, você pode ler que lá nós vamos ver a história de 10 virgens. As 10 eram virgens. Vamos trocar. As 10 eram crentes. As 10 tinham as vestimentas em ordem. As 10 tinham bom comportamento. Porém, apenas 5 eram prudentes. 5 eram prudentes. 5 estavam com as suas vestimentas. Eu falei da vestimenta, né? Não, 5 apenas estavam com a sua vestimenta em ordem. 5 apenas estavam com as suas lamparinas acesas. 5 apenas tinham azeite. Mas 5 eram imprudentes, estavam desapercebidos, vivendo uma vida da maneira que bem queriam, usufruindo dos prazeres carnais, vivendo nesta vida terrível, carnal, que dá prazer à carne, que leva-nos ou leva alguém a ser conduzido para o inferno sorrindo. E é isso que o mundo faz. Quantas pessoas nós estamos vendo ser mortas em todo o tempo? Se nós ligarmos a televisão agora, nós vamos ver notícia de pessoas que morreram. Ou acidentes, ou por um tiro, ou por qualquer outra tragédia. Mas nós vamos perceber que tem gente partindo deste mundo todos os dias. E nós ainda estamos vivos.
E eu vou lhe dizer mais, só morre quem está vivo. Só morre quem está vivo. Então, você se prepare, porque a qualquer momento você vai partir deste mundo. E se Cristo vier hoje te buscar e te chamar, como está a sua alma? Se nós não passarmos pelo novo nascimento, como Jesus explicou para Nicodemos, quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus, e nós fomos apanhados pela morte e despedimos desse mundo, aliás, não tem despedição, não tem dizer tchau, não dá tempo. Quando nós partirmos deste mundo, para onde vai a nossa alma? O corpo volta à terra que o deu. E o espírito volta a Deus que o deu, para ser julgado. E nós precisamos entender que sem Cristo nós não teremos a salvação. Ah, mas eu já tenho Cristo. Como você diz uma coisa dessa, pastor, que as pessoas não têm Cristo, só você que tem Cristo? Quem não nascer de novo, que não aceitar a Cristo como seu Salvador. Se confessarmos a Cristo com a nossa boca, com os nossos lábios, nós seremos salvos. Se nós confessarmos a Cristo Jesus com a nossa boca, nós seremos salvos. E é preciso confessar, é preciso professar. Veja bem o que diz. Mateus 10, 32 a 33. Pois quem me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai, aquele que está nos céus. Negar a Cristo é deixar de obedecer e de praticar os seus ensinamentos. E se nós confessarmos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador, nós estamos caminhando para a eternidade com Cristo, arrependendo dos nossos pecados, mudando a nossa vida através do arrependimento. Se nós arrependermos, se nós perdoarmos os nossos irmãos, se nós perdoarmos os nossos devedores, nós seremos perdoados pelo Senhor. Perdoai as minhas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Agora eu pergunto, como você tem perdoado os seus devedores? Se você tem perdoado aquele que te ofendeu, aquele que te magoou, aquele que te criticou, aquele que fez algo para você, e tem procurado viver uma vida pautada, esquadrejada, aprumada, segundo a palavra de Deus, você tem dentro de você a salvação garantida. E quando você tem dentro de você a salvação garantida, você automaticamente vai procurar a igreja do Senhor para servir a Cristo Jesus. Porque é ali que nós aprendemos o Evangelho de Cristo. É ali que pelo menos nós devemos aprender. E se você está em uma determinada denominação e que não há ensinamento bíblico, fuja dela. Fuja dela. Se você está em uma determinada denominação que não há ensinamento bíblico, você não está crescendo espiritualmente. Cantorias, músicas, belezas, shows, espetáculos, isso não vão edificar a sua fé. Você precisa estar firmado em Cristo Jesus, porque Cristo Jesus há de vir muito em breve. A palavra de Deus conta, lá em Lucas, de um homem que era muito rico. Ele construiu um armazém imenso para guardar toda a sua riqueza. Aí ele disse para sua alma, alma, farta-te de bens. E ele ouviu uma voz que dizia, louco, se nesta noite pedires a tua alma, o que tens guardado, para quem será? O que tens guardado, para quem será? E eu pergunto para você hoje, se a morte chegar para você hoje, o que você tem, o que você aprendeu, o que você vive, para quem será? O que será, o que trará de edificação, o que resolverá, o que servirá ou de que servirá
tudo que você tem, tudo que você faz, tudo que você fez até aqui o presente momento. Se você não nascer de novo, você não poderá ver o reino de Deus. Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus. Foi um prazer estar aqui, citando aqui umas partes bíblicas para que possa tocar no seu coração e você possa crescer e ser despertado, como eu tenho sido a cada dia, para pôr a minha vida em ordem, corrigir a minha vida, pensar nas coisas lá de cima e não nas coisas que são aqui da terra. Eu quero orar com você antes. Pai querido, aqui estará alguém assistindo esta live. Ó Deus, aqui estará alguém ouvindo esta palavra, Senhor, e que este alguém que estará aqui ouvindo possa ser despertado para a vida eterna, despertado para a salvação, despertado para o novo nascimento. Toca, Senhor, fortemente neste coração, que ele possa, Senhor, buscar o conhecimento da Tua palavra, porque é por falta de conhecimento que nós perecemos, é por falta de conhecimento que muitos serão julgados, serão condenados, mas nós queremos conhecer-Te cada dia melhor. Em nome do Senhor Jesus, eu peço a Tua bênção para esta família. Senhor, esta família que está angustiada, que está aflita, esta família que perdeu um ente querido, está completamente desolada, esta família, Senhor Jesus, que está completamente aflita porque o pai de família perdeu o seu emprego e não sabe o que fazer. Ó Deus, esta família que tem um doente no hospital e está preocupada com aquela doença. Este senhor, esta senhora, este jovem que está no hospital, hospitalizado, sem esperança nenhuma e sem sequer conhecer o Senhor como Salvador. Eu peço que o Senhor tenha misericórdia e dê a ele uma chance para que ele possa ter a oportunidade de retornar à sua casa e ouvir a Tua palavra e buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Pai, em nome de Jesus, eu peço a Tua bênção para cada um daqueles que estão ou que vão nos assistir. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe grandemente. Em nome do Senhor Jesus.